Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo para a gente deixar claro, né, uma dúvida que surgiu ontem durante a nossa aula de revisão para o vestibular da Unicentro e para o vestibular da UEPG. Se vocês bem lembram, nosso último encontro presencial, nós estávamos na lista 2 e analisávamos no início já da aula a questão 1 da lista, que corresponde à questão 11 do processo vestibular da Unicentro de 2020. Durante a aula, né, logo que a gente terminou de fazer toda a análise da questão, foi levantado por uma das alunas da sala que possivelmente tínhamos feito a análise errada do item B, né, já que dissemos que há possibilidade dos dois elementos serem agente da passiva. Foi isso que nós comentamos em sala de aula. Contudo, durante a aula, né, durante a leitura, eu acabei esquecendo de ler que a nossa alternativa dizia que o articulador pelo introduz uma expressão com uma função sintática e o pela com outra função sintática. E durante a nossa explanação, eu disse que tanto pelo quanto pela seriam introdutores de agente da passiva. Ok? Muito bem. Dessa maneira, então, nós teríamos duas respostas corretas, né? Tanto poderia ser a B, porque daí isso não teria, né, a sustentação, não teria suporte gramatical, já que um exerceria uma função e outro exerceria outra, e talvez a letra D também como resposta correta. A análise da questão D ficou bastante clara, né? Bem nas duas ocorrências dentro do texto, são, respectivamente, adjunto adverbial e, aliás, um advérbio e um substantivo, já que aqui nessa alternativa eles pedem a classe das palavras. Então a nossa dúvida fica aqui justamente na letra B. Agora vamos com calma, né, dar uma boa olhada na questão como um todo e analisar a letra B com um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. O comando pede para a gente observar os recursos semânticos sintáticos, ok? E pede para que nós façamos, né, a escolha pela alternativa que não tem suporte gramatical. A letra D fica óbvia. Vamos para a letra B. Vamos lá. Bom, o primeiro termo que tem que ser analisado, ele apareceu na linha 4, tá? A frase toda do termo que está na linha 4 é: o desenvolvimento tecnológico está atingindo termos jamais antes imaginados ou mesmo concebidos pelo ser humano. Ao olhar para essa frase, é possível fazer, com suporte gramatical, duas análises, ok? A primeira análise é dizer que pelo ser humano é uma expressão ligada a orações subordinadas adjetivas reduzidas de particípio. E a segunda possibilidade, também sustentada, também suportada pela gramática, é que a expressão pelo ser humano pode estar ligada a adjetivos, ok? Que aqui eles têm sentido abstrato porque são derivados de verbos transitivos, né? O verbo conceber e o verbo imaginar, ok? Mas, de qualquer forma, é um elemento ligado a adjetivos. Muito bem. Vamos, então, analisar cada uma dessas possibilidades que a gramática dá para a interpretação do termo pelo ser humano nessa estrutura. A primeira, então, é ligada a orações subordinadas adjetivas reduzidas. Para que a gente possa afirmar isso aqui, nós temos que olhar não só para o termo que nós estamos analisando, mas para o contexto sintático, né, em que ele está inserido. Vamos lá, então. A primeira coisa é percebermos que o verbo imaginar, estamos concebendo isso aqui como verbo, né? O radical de imaginados vem de um verbo, o verbo imaginar. Nós estamos entendendo, então, que este elemento, este adus que está aqui, é uma desinência verbo nominal de particípio, ok? Ou seja,
né, o verbo imaginar foi passado para o particípio e o verbo conceber passou pelo mesmo tipo de processo. Ele foi passado, ele foi transcrito, ele foi reescrito no particípio, né, com o particípio idos. Depois que eu olho para esses dois elementos e encaro eles como particípio, eu também tenho que perceber este ou. O ou pode ser um elemento que liga dois substantivos, dois adjetivos, né? Dois elementos de mesma classe gramatical, mas também pode ser encarado como uma conjunção coordenativa, né? Uma conjunção coordenativa alternativa, beleza? Se eu encaro esse ou como conjunção coordenativa alternativa, ele obrigatoriamente está ligando duas orações, ou seja, está ligando a oração que tem como núcleo imaginados com a oração que tem como núcleo concebidos. Ok? Muito bem. Sigamos então. Levando em consideração que são duas orações, eu posso, de acordo com as regras da gramática, pegar imaginados e concebidos e transformar em uma oração desenvolvida. O que é uma oração desenvolvida? É aquela que tem o verbo conjugado, ok? Com desinências modo-temporais, número pessoais, e não com desinências de particípio, infinitivo ou gerúndio, que seriam desinências verbo-nominais utilizadas para redução de orações. Dessa maneira, então, essa frase poderia ser reescrita da seguinte maneira: o desenvolvimento tecnológico está atingindo termos que jamais antes tinham sido imaginados ou mesmo que tinham sido concebidos pelo ser humano. Dessa maneira, a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar de maneira muito clara que, pelo ser humano, está ligado a uma estrutura, vamos pegar a última oração, pelo ser humano, está ligado a uma estrutura de locução verbal de voz passiva. Tinham sido concebidos, é uma estrutura de locução verbal de voz passiva, ok? O sujeito oculto aqui, né, ou melhor, o sujeito representado pelo pronome relativo que tem significado de termos. Termos que nunca tinham sido concebidos pelo ser humano. Assim como na frase de cima. Termos jamais antes tinham sido imaginados. Termos tinham sido concebidos. Termos jamais antes tinham sido imaginados. Muito bem. Sabendo então dessa estrutura, não há dúvidas de que a gramática sustenta a possibilidade de chamarmos pelo ser humano de agente da passiva, assim como fizemos a análise em sala de aula. Ok? Muito bem. Ao olhar um pouquinho mais atentamente, depois da intervenção da aluna em sala de aula, e foi isso que gerou a dúvida, uma segunda análise foi possível de ser feita também com sustentação dentro da gramática, que é justamente dizer que, pelo ser humano, não está ligada a uma oração, e sim ligada a um adjetivo. Ok? Muito bem. Estando ligada a adjetivos, e a gente sabe que, gramaticalmente, a única coisa que pode se ligar a adjetivos são adjuntos adverbiais, porque os adjuntos adverbiais modificam os adjetivos. Então a gente precisa fazer essa checagem, precisa ver se, pelo ser humano, pode funcionar como adjunto adverbial. Muito bem. Levando em consideração que esse ou não é mais uma conjunção, e sim apenas um termo de ligação de nomes, né? Vamos dar um exemplo aqui de como ele seria um outro termo de ligação de nomes, né? De que forma outra ele poderia funcionar. Imagine a frase, uma interrogação, né? Uma pergunta da seguinte maneira: Pedro ou João foram à festa? Pedro ou João foram à festa? Nesse exemplo, o ou está ligando dois termos dentro do sujeito, os substantivos Pedro e João. Ou seja, eu não obrigatoriamente preciso ter orações coordenadas para que o ou apareça dentro da frase. Essa é uma forma de interpretação que é sustentada pela gramática. Então, entendendo este ou não como uma ligação entre orações,
mas sim esse ou como uma ligação entre adjetivos, o adjetivo imaginado e o adjetivo concebido, nós não poderíamos mais chamar pelo ser humano de agente da passiva. Ok? Entendam que imaginados e concebidos estão modificando o substantivo termos, e é exatamente isso que um adjetivo faz. Ele modifica substantivos. Uma outra coisa que a gente pode prestar atenção, e deve, aliás, prestar atenção, é que, ao mesmo tempo que ados pode ser uma desinência de particípio, e, portanto, ligado a um núcleo verbal, ados pode ser um sufixo formador de adjetivo, assim como o idos. Ao mesmo tempo que pode ser uma desinência de particípio, também pode ser um sufixo formador de adjetivo. Levando tudo isso em consideração, então, imaginados e concebidos são adjetivos e pelo ser humano, de certa forma, está modificando imaginados e concebidos. Assim, pelo ser humano, por estar modificando, por estar interferindo no sentido dos adjetivos imaginados e concebidos, a interpretação aqui é que ele também pode ser chamado de adjunto adverbial. Então percebam, são duas interpretações possíveis e sustentadas pela gramática. Seguimos. Na linha 27, nós tínhamos o termo, que está iniciado pelo pela, é pressão exercida em busca de produção. Ok? E aqui existe apenas uma forma de poder interpretar de acordo com os preceitos gramaticais. É interpretar toda essa expressão como estando ligada a uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Dessa forma, então, nós teríamos a seguinte análise. Primeira coisa que eu preciso fazer com a frase, com a oração como um todo, com o período como um todo, é eliminar aquilo que não está sendo analisado. Pela pressão exercida, pertence à estrutura de deixamos nos levar pela pressão exercida em busca da produção. Ou seja, esse primeiro termo, com o crescimento desenfreado do mundo, é um adjunto adverbial, que está dando uma ideia de causa. O adjunto adverbial não vai interferir na análise sintática da oração, da nossa oração principal aqui, ou da nossa oração que está sendo analisada. Muitas vezes também um adjunto adverbial, a gente poderia classificá-lo como um adjunto adverbial de frequência, talvez em um ou outro exercício, poderia até ser classificado como um adjunto adverbial de tempo. Mas de frequência eu creio que seja mais adequado aqui. E depois da estrutura, principalmente depois aqui da palavra produção, nós temos uma sequência de outras orações. Pois o mercado está cada vez mais competitivo e exigente, isso é uma oração coordenada. E a análise da oração coordenada não vai afetar a análise sintática da oração que a antecede. Então, ela não precisa ser também analisada. E, na sequência, a gente tem o que nem sempre nos deixa tempo. Nós temos de volta uma outra estrutura verbal que também não precisa ser analisada para que a gente possa entender qual é a função de pela pressão exercida. Dessa forma, o que a gente precisa olhar é justamente isso. Deixamos nos levar pela pressão exercida em busca da produção. Ok? Muito bem. Vocês já perceberam também que aqui eu deixei grifados os verbos deixar e os verbos levar. Em sala de aula, em primeira análise, eu falei que deixar e levar, deixamos e levar, compunham um único núcleo verbal. Eu chamei isso de locução verbal. E isso não é verdade. Não é uma locução verbal. Porque para eu ter uma locução verbal, eu preciso ter apenas um agente sobre o verbo, caso esse verbo seja nocional. Deixar é um verbo nocional, levar também. Então, tanto deixar quanto levar precisariam ter, obrigatoriamente,
sobre ele, sobre a expressão verbal, apenas um agente. Se levarmos em consideração que o sujeito de deixamos é nós, e esse sujeito é um sujeito ativo, nós deixamos, nós fazemos a ação de deixar, nós somos o agente da ação de deixar. E se também levarmos em consideração que, pela pressão exercida, faz a ação de levar, ok? Pela ação exercida, faz a ação de levar, o agente sobre deixar e o agente sobre levar são diferentes. Dessa maneira, não posso, então, interpretar de forma rasa e rápida, como eu fiz em sala de aula, não podemos interpretar deixamos e levar como locução verbal. Ou seja, temos dois verbos, dois núcleos verbais. Dessa forma, temos duas orações, porque temos dois núcleos verbais separados. Essa frase pode ser reescrita. Então vamos lá. Como que a gente pode reescrever essa frase? Fazendo o desenvolvimento do verbo levar. Deixei o nós aqui explícito, já que ele estava implícito, né, oculto na oração original, e fiz então o desenvolvimento de levar. Ele recebeu uma conjunção integrante e recebeu um verbo auxiliar e foi passado para o particípio. Essa estrutura de verbo auxiliar ser mais particípio é da voz passiva. E ele precisou ser feito dessa forma justamente porque, pela pressão exercida, é o agente de levar quem? O nós. E quem deixa que a pressão exercida nos leve somos nós mesmos. Então a frase ficaria: nós deixamos que nós sejamos levados pela pressão exercida em busca de produção. Obviamente, a hora que você vai escrever, você não pode fazer essa repetição do nós. Eu só coloquei o nós duas vezes aqui para deixar claro, né, que aqui o nós é o sujeito ativo de deixar e aqui o nós é o sujeito passivo de levar. Ok? Muito bem. Levando em consideração, então, essa interpretação, o que nós temos? Nós temos que, pela pressão exercida, só pode ser um agente da passiva, não há nenhuma outra estrutura dentro da língua portuguesa, dentro da gramática da língua portuguesa, que explique a função de pela pressão exercida nesta estrutura aqui, nesta, né, composição sintática. Resumindo, então, o comando pedia, sobre os recursos sintáticos semânticos presentes no texto, a única afirmativa sem suporte gramatical é a que diz respeito à alternativa. Na letra B, pelo ser humano, tem dois suportes gramaticais. Uma sendo adjunta adverbial e outra sendo agente da passiva. E na linha 27, a frase, né, da linha 27, ou expressão da linha 27, tem apenas um suporte. Então, todas essas interpretações, da linha 4, duas com suporte, e da linha 27, apenas uma com suporte. Ok? Muito bem. Voltando à questão. O articulador pelo introduz uma expressão com uma função sintática. Já a introduzida por pela exerce outra. O que ele está querendo dizer aqui é que pelo e pela introduzem expressões com funções sintáticas diferentes. É possível dizer, com suporte gramatical, que pelo e pela podem introduzir expressões com funções diferentes na linha 4 e na linha 27? Sim, porque na linha 4 ela pode ser adjunta adverbial e na linha 27 ela vai ser obrigatoriamente agente da passiva. Então, é sustentado a suporte na gramática para a afirmação de que pelo introduz uma função sintática e pela introduz outra função sintática. Assim, a letra B não poderia ser marcada porque há suporte gramatical para essa afirmação. Então, ficamos com o gabarito realmente apenas da letra E.
ou melhor, apenas da letra D, ok? Não é a letra E, apenas da letra D. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre essa questão, a gente pode conversar em sala de aula. Só estou fazendo o vídeo aqui realmente para que vocês possam assistir anteriormente e nós possamos utilizar o tempo de sala de aula para seguir com outros exercícios que estão na nossa lista de exercício para a próxima aula, que é a lista 3. Tá certo? Muito obrigado. A gente volta a se encontrar em sala de aula. Tá bom?